Fala pessoal, bem-vindos a mais uma análise aprofundada, uma produção original da Ford College. Bom, na nossa última lição, sobre a identificação de inovação em artigos da Solana, a gente montou toda a base para descobrir onde os pesquisadores juram que criaram algo novo, né? Mas achar novidade é só metade da batalha. O nosso objetivo hoje é outro. A gente vai descobrir como provar se essas inovações realmente funcionam na prática. Afinal, como a gente avalia o impacto e o desempenho dessas soluções de um jeito totalmente justo? É exatamente esse quebra-cabeça que a gente vai montar agora. Bora lá! Dando uma olhada rápida no nosso roteiro de investigação de hoje, a gente vai passar por além das alegações, métricas essenciais, o duelo telescópio contra a bancada, a tabela de comparação, avaliando o impacto real e, para fechar, nossa conclusão e próximos passos. Então, entrando na nossa primeira sessão, além das alegações. Ou seja, como olhar além daquelas manchetes de pesquisa super chamativas. Vamos ser sinceros, o mundo acadêmico de pesquisa da Web3 adora uma boa manchete, na verdade. E isso traz a gente para a pergunta central que vai guiar toda essa nossa explicação de hoje. Como a gente prova que uma inovação realmente funciona? Porque, olha, existe um abismo gigantesco entre uma afirmação teórica linda lá no PDF e a medição empírica de um sistema rodando de verdade. A gente precisa dar esse salto de identificar o que o artigo diz que é novo para realmente avaliar o que essa novidade entrega de fato. Em outras palavras, transformar narrativas em números reais e comparáveis. E para fazer isso, a gente precisa de um terreno comum. Seção 2. Métricas essenciais. A nossa fundação quantitativa. Afinal, não dá para comparar banana com maçã, certo? A gente tem que extrair métricas padronizadas a partir de relatórios que muitas vezes são uma verdadeira bagunça de metodologias diferentes. E aqui estão as nossas 3 pistas principais nessa investigação. Primeira, a vazão, que a gente conhece super bem como TPS. Basicamente, quantas transações o sistema processa por segundo debaixo daquela carga testada. Segunda, a latência. E aqui vai um detalhe absolutamente crucial. Não dá para confundir a confirmação na mempool, que é só a sala de espera das transações, com a finalização real de ponta a ponta. É bem diferente. E a terceira pista, o custo de recursos. Quanto de CPU, de memória ou de banda de rede cada operação está devorando. Essas são as bases. Se a gente não padronizar essas 3 coisinhas, qualquer comparação vai ser um belo de um chute. Mas só ter os números brutos não resolve a vida se a gente não souber de onde eles vieram, concorda? Isso leva a gente à seção 3, telescópio contra a bancada. É aqui que a gente enquadra o contexto experimental. Para ninguém cometer erro de principiante lendo o artigo de pesquisa, a gente precisa adotar um modelo mental bem específico. Imagina que a gente está testando um carro esportivo. O telescópio é o mundo real, caótico e complexo, tipo dirigir no trânsito de uma capital em horário de pico. É a testnet pública, lidando com tráfego misto ao vivo e todas as imperfeições da rede global. Agora, a bancada é o laboratório. É pegar o motor desse mesmo carro e testar no vácuo. Hardware dedicado de última geração, rodando uma carga sintética perfeita num ambiente totalmente estéril. As duas visões são super válidas, mas elas respondem a perguntas completamente diferentes. O telescópio mostra o que sobrevive no mundo real. A bancada revela qual é o limite matemático máximo lá no teto. E é exatamente por isso que certas afirmações são tão tentadoras. Pensa numa frase tipo, alcançamos 1,8 milhão de TPS. Nossa, é o tipo de manchete que faz o ecossistema inteiro aplaudir e dar retweet. Parece incrível, né? Um número absoluto, gigantesco, que impressiona qualquer um logo de cara. Mas aí vem a famosa letrinha miúda no fim da página. Em um único shard com zero contenção e pré-carregamento de estado. Ah, bom. Ou seja, o negócio estava rodando num pedacinho isolado da rede com todas as variáveis já perfeitamente ajustadas de antemão. A história já muda totalmente de figura. Na mesma hora, a gente percebe que esse é um baita resultado clássico de bancada. Os pesquisadores isolaram todas aquelas variáveis difíceis da vida real para conseguir atingir o recorde. Se alguém pegar esse número e assumir que o sistema vai rodar 1,8 milhão de TPS em produção na semana que vem, vai ter uma surpresa péssima. Números soltos sem o contexto experimental são basicamente impossíveis de interpretar direito. Então, como a gente escapa dessa armadilha? Vamos para a seção 4, a tabela de comparação, construindo um artefato acionável. O grande segredo aqui é forçar a estruturação dos dados para a gente não cair em pegadinhas. Uma boa análise vai colocar o contexto experimental colado nos números brutos. A gente tem a métrica, o valor relatado, a perspectiva e a coluna que é, sem dúvida, a mais importante, as ressalvas metodológicas. É exatamente isso que impede aquele erro clássico de pegar um número de bancada, comparar com o de telescópio e sair achando que o maior é sempre o melhor. E além das ressalvas metodológicas, tem um filtro que não perdoa, a reprodutibilidade. Pensa bem,
Se o artigo não entrega os traços de carga, o hardware usado, as versões exatas do software e os scripts do experimento, as alegações ficam no mundo da fantasia. Simplesmente não dá para verificar nada. É esse checklist de verificação que faz a ponte entre uma leitura acadêmica e uma validação prática de verdade para as equipes de engenharia. Com os dados todos tabelados e as armadilhas desarmadas, chega a hora do veredito. Seção 5. Avaliando o impacto real, conectando números e decisões. Para tornar esse julgamento tangível, a gente mapeia as inovações em 3 dimensões principais. Primeiro, qual é o benefício operacional imediato? Segundo, qual é o risco de reprodutibilidade? E terceiro, qual é a alavancagem teórica? Lembra daquele artigo que prometeu 1,8 milhão de TPS na bancada? Imagina ele contra um outro artigo que entregou só 600 mil TPS, mas que foi medido por um telescópio, numa testnet pública e com tráfego misto real. Em números absolutos, 1,8 milhão é obviamente maior. Mas se a gente olhar para a dimensão de benefício operacional imediato, os 600 mil TPS do telescópio dão de 1.000 a 0 no outro, porque refletem as condições lá da produção. É assim que a gente pesa ganhos práticos reais contra ideias que são só promessas teóricas. E assim chegamos à nossa última parte, seção 6, conclusão e próximos passos. Preparando a síntese. No fim das contas, avaliar desempenho comparativo não precisa ser nenhum bicho de 7 cabeças. É um processo incrivelmente lógico e estruturado. Para resumir tudo que a gente viu hoje, guardem esses 3 princípios de ouro. Primeiro, separem sempre a medição do contexto. Segundo, rotulem de forma explícita se a perspectiva do teste é um telescópio ou uma bancada. E terceiro, tratem as ressalvas metodológicas como o prato principal da refeição e nunca como aquelas notas de rodapé escondidas. São elas que vão ditar se uma inovação é só teoria ou se está realmente pronta para encarar a realidade. E isso deixa a gente com uma provocação para pensar. O que será que acontece quando a gente não olha só para 2 artigos isolados, mas agrega essas comparações rigorosas cruzando centenas de estudos por todo o ecossistema da Solana? Quais são os padrões de verdadeira inovação que conseguem se destacar no meio de tanto ruído? Bom, descobrir como sintetizar todos esses insights é exatamente o foco da nossa próxima lição. E só para lembrar, essa análise aprofundada é uma produção da Forge College. Se a ideia é continuar aprendendo e expandir seu conhecimento sobre a Web3, dê uma passada lá em forge.college agora mesmo. Valeu demais pela companhia de sempre e até a próxima!